Veja então, como haveria uma renovação da humanidade. Através da verdadeira revelação. Primeiramente, Anselmo, Credo ut Intelligas. Então, o que ele quis falar com isso, né? Anselmo é do século XI, XII, e foi ele que tirou a humanidade praticamente da Idade Média. Ele colocou, nesse tempo, né, século XI, século XII, ele colocou a teologia acima da filosofia. Ele era italiano e trabalhou lá em Londres, trabalhou na Inglaterra o tempo todo como prior de um convento. Quando ele começou a dar mais valor à teologia, então ele fez com que a humanidade fosse as bases, né? O que é a teologia? A revelação. E o que é a ciência? A revelação também. O que é a filosofia? É a revelação. Quer dizer, tudo aquilo que o ser humano conhece é uma revelação que vem da mente dele. Questão dos universais, né? O ser humano, ele conhece através da mente, que capta, que tem os conceitos. O ser humano tem pela natureza os próprios conceitos fundamentais. Então ele, por exemplo, ele quer fazer qualquer máquina para se locomover assim de um lugar para outro. Então ele fez o quê? O automóvel, ou então a bicicleta, a moto, o avião no espaço. Mas tudo isso, esses conceitos, ele já tinha na mente, de uma forma conceitual, que depois ele foi criando, né, pouco a pouco, pondo as asas no avião, o corpo, pondo o motor e fazendo, portanto, uma máquina voar de acordo com uma ideia que ele já tinha no seu interior. Então veja lá em segundo lugar. O relativo só pode existir no absoluto. Então, o que eu quero dizer, né? Que o ser humano tem uma ideia universal de tudo. Ele é universal. O ser humano, ele não é um indivíduo teológico quando ele vai à igreja. Ele não é científico quando ele vai a uma academia, a uma universidade. Ele não é filósofo, por exemplo, quando ele está vendo uma conferência e indo também a uma universidade. O ser humano, nós, todos, qualquer pessoa na rua, qualquer ser, ele na base é um indivíduo espiritualizado, é teologizado, é teólogo. Ele é um indivíduo pensador, um filósofo praticamente, porque ele tem a filosofia dele. O alemão chama de Weltanschauung, né? Quer dizer, Welt é mundo, uma visão do mundo. Qualquer pessoa tem uma visão do mundo e qualquer pessoa tem também a experimentação, vai experimenta, vê se aquilo dá certo. E a experimentação é muito ligada às artes. Então eu sempre falo que o ser humano, na essência, ele é bom, quer dizer, ele é um indivíduo do bem pela criação. Ele é um indivíduo real, verdadeiro, está na verdade, e é um indivíduo na estética, ele é belo, ele é um indivíduo perfeito na composição mental, pela criação. Mas depois ele vem com problema de inveja, né, a questão do pecado original, e aí ele decai. Então podemos dizer que nós somos seres decaídos. Veja novamente no esquema. Se me engano, eu sou. Pois aquele que não é, não pode ser enganado. Agostinho. Senhores, notem, o Descartes pegou mais ou menos essa orientação agostiniana e criou aquela ideia sobre a dúvida, né? Eu duvido, logo eu sou. Porque uma pessoa não pode duvidar se não tem a verdade. Então Agostinho falou, né? Se a pessoa se engana,
ela é porque ela não pode se enganar senão sendo real, assim, verdadeira, realista na sua base. De maneira que a doença se caracteriza por isso. Se o indivíduo está doente é porque na base ele tem sanidade. Senão ele não poderia ficar doente, porque a doença é justamente o corte, a destruição da sanidade. A doença não existe por si. O bacilo, o vírus, né, as bactérias que atacam o ser humano só atacam quando o ser humano perde a imunidade. Se o ser humano está normal na conduta, ele nunca vai ter uma invasão perigosa de bactérias, mesmo em questões assim de pestes, né? A peste negra lá na Europa matou metade da população. Por que não matou todos? Porque metade, pelo menos, tinha resistência suficiente. Então há uma epidemia. Por que muitos escapam da epidemia? Porque muitos têm um equilíbrio satisfatório para evitar cair na doença. Veja em quarto lugar. Se penso que existe um ser, que não existe outro maior, ele tem de existir realmente. Notem, né? Ele quer dizer isso a respeito de Deus. Se todo mundo tem na mente algo sobre Deus, mesmo negando, rejeitando, ele sabe que Deus existe. Então, no caso da pessoa, né, que rejeita a ideia de Deus, ele rejeita uma ideia que ele tem dentro da cabeça dele. Não é que ele não sabe que existe, ele rejeita aquilo que ele sabe que existe. Veja no final o que eu escrevi. O que existe na mente é porque existe na realidade. Então, é isso que eu quero falar, né? O indivíduo não pode ter na cabeça, na mente dele, algo estapafúrdio que não existe. Os senhores não podem pensar numa coisa não existente. Tentem fazer essa experiência. Tudo aquilo que os senhores têm na cabeça é porque existe, ou existiu, ou existirá um dia na realidade. Quer dizer, pode até ser uma recombinação, né, uma combinação original diferente ou até fantasiosa de elementos que a pessoa tira da realidade. Então mistura elementos da realidade e faz uma imagem assim que pode até ser impossível de acontecer. Mas tudo isso é retirado do real, né? Por exemplo, monstro, né? Coloca um animal com uma cabeça humana, ou então coloca um ser humano com uma cabeça animal. Veja, põe a cabeça do animal no corpo de um ser humano, ou vice-versa. Então pega dois elementos existentes para fazer um elemento monstruoso. Mas os dois elementos, é claro que na prática existe.